Hoje o Real Madrid novamente não apresentou um bom desempenho e empatou contra o Raio Vallecano. Apesar do Rodrigo ter marcado um gol, o time acabou apenas empatando contra o Raio. E desta vez o que chamou a atenção foi um momento em que Vinícius simplesmente perdeu a cabeça com o time perdendo e gritou na cara do juiz tomando um amarelo que deixou o craque de fora da próxima partida. Os jornais espanhóis não perderam tempo e mais uma vez criticaram duramente as atitudes do brasileiro de não se controlar nesses momentos. E até mesmo Carlo Ancelotti comentou sobre a atitude do brasileiro e o porquê do brasileiro estar agindo assim. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar todos os detalhes dessa situação e discutir sobre essa atitude que está chamando muita atenção do Vinícius. E claro, quero muito saber sua opinião sobre tudo isso. O Real Madrid entrou em campo neste sábado com a expectativa de somar mais 3 pontos na La Liga, mas acabou tropeçando em um empate frustrante por 3-3 contra o Raio Vallecano. Foi um jogo movimentado, mas também com muitas falhas, principalmente na defesa. E entre os brasileiros no elenco, apenas Rodrigo conseguiu brilhar, sendo o grande destaque merengue da partida. Com um gol e uma assistência, o camisa 11 deixou claro que está em ótima fase e pronto para assumir a responsabilidade em momentos decisivos. Ele foi o jogador mais perigoso do ataque do Real e, sem dúvida, o principal motivo pelo qual o time conseguiu arrancar o empate fora de casa. O jornal Marca elogiou a atuação do Rodrigo dizendo: "Rodrigo foi a melhor representação do que o Real Madrid precisa neste momento. Um jogador que pensa, executa e resolve." Seu gol e assistência não foram apenas números, mas momentos de liderança em campo, algo que vai além das estatísticas. Ele foi o catalisador de todas as jogadas ofensivas perigosas da equipe, mostrando maturidade e uma leitura de jogo que o tornam indispensável. Rodrigo não é apenas um atacante, mas um jogador que entende o ritmo do jogo, sabe quando acelerar, quando pausar e, acima de tudo, quando ser decisivo. Isso o coloca um passo à frente mesmo em uma equipe recheada de estrelas. É um líder silencioso que deixa seu futebol falar mais alto. Em uma noite em que a defesa foi o ponto fraco, Rodrigo representou o que há de mais confiável no Real Madrid: a busca constante pela vitória, mesmo diante das adversidades constantes contra o Raio, completou o jornal. Agora, falando sobre Vinícius Júnior, ele voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão, mas começou no banco, por decisão de Carlo Ancelotti. Quando entrou no início do segundo tempo, Vini mostrou disposição e buscou criar chances, mas acabou tendo uma atuação apagada. Talvez pela falta de ritmo ou pela forte marcação adversária, ele não conseguiu ser aquele jogador decisivo que todos conhecemos. Outro brasileiro que teve minutos foi Endrick. O jovem, como já tem sido de costume, foi acionado apenas nos minutos finais da partida. É claro que com tão pouco tempo em campo, é difícil para ele mostrar alguma coisa. A torcida já começa a ficar ansiosa para ver mais do garoto, mas por enquanto Ancelotti parece estar apostando em uma adaptação mais lenta para o ex-jogador do Palmeiras. No geral, o empate foi um resultado frustrante para o Real Madrid, especialmente porque o time teve chances de vencer, mas voltou a mostrar fragilidades defensivas que custaram caro. A atuação de Rodrigo foi o grande ponto positivo, enquanto Vini e Endrick ainda precisam de mais tempo para encontrar o melhor ritmo. Mas apesar do empate, o que chamou atenção e foi muito comentado pelos jornais espanhóis foi o chilique que o Vinícius deu. Ao entrar em campo e ser puxado pelo jogador do Raio Vallecano, ele simplesmente explodiu com o juiz e acabou tomando um amarelo que deixou o brasileiro de fora da próxima partida. O jornal Marca da Espanha escreveu: "Vinícius Júnior é um jogador brilhante, mas parece que ainda não compreendeu que o futebol exige mais do que habilidade com a bola. Sua explosão contra o árbitro no jogo de hoje é mais uma repetição de um padrão preocupante. Não é a primeira vez que vemos Vinícius perder a cabeça por provocações ou por decisões que não o agradam. Ele precisa entender que no futebol, manter o controle emocional é tão importante quanto driblar um adversário. O cartão amarelo de hoje prejudica não apenas ele, mas o Real Madrid, que ficará sem uma de suas principais peças na próxima partida." É claro que Vinícius sofre com marcações duras e provocações constantes, mas isso não pode justificar o comportamento que vimos hoje. Ele precisa ser mais inteligente em campo. Jogadores como ele, que têm um talento único, são sempre o alvo das defesas e ele deveria estar preparado para isso. O problema é que, ao invés de usar sua técnica para responder dentro de campo, ele frequentemente deixa que a emoção tome conta e acaba punido. O Real Madrid tem que trabalhar com ele, porque esse tipo de atitude é um prejuízo enorme para o time. O que vimos contra o Raio Vallecano não foi apenas uma atitude impulsiva, mas um padrão que já está se tornando recorrente. Vinícius tem todas as ferramentas para se tornar um dos maiores jogadores da sua geração, mas a falta de controle emocional continua sendo seu maior inimigo. Não é a primeira vez que ele toma um cartão bobo, e isso não pode continuar acontecendo.
Se ele não aprender a administrar suas emoções, será difícil alcançar o nível de maturidade que o Real Madrid espera de seus grandes jogadores. Como vimos, o Marca simplesmente criticou duramente a atitude do brasileiro. O jornal AS, também da Espanha, escreveu: "O talento de Vinícius Júnior é inegável, mas sua capacidade de lidar com a pressão adversária ainda deixa muito a desejar. Hoje, sua atitude diante do árbitro foi, no mínimo, irresponsável. Ele entrou em campo para mudar o jogo, mas acabou sendo notícia pelos motivos errados. O cartão amarelo foi consequência de sua explosão emocional, e esse tipo de comportamento tem sido mais frequente do que deveria. Para alguém com seu potencial, é essencial entender que o autocontrole é uma parte crucial do sucesso no futebol. Se há algo que Vinícius Júnior precisa aprender, é que as provocações e erros de arbitragem fazem parte do jogo. Ele é um jogador visado, tanto pelos adversários quanto pela torcida, mas isso não pode ser uma desculpa para perder o foco. No jogo de hoje, ele deixou a emoção falar mais alto, e o resultado foi um cartão que o tira da próxima partida. Isso mostra que, apesar do enorme talento, ele ainda tem muito a evoluir no aspecto mental. O Real Madrid não pode continuar sofrendo com essas ausências por decisões impensadas. Hoje foi mais uma amostra de como Vinícius Júnior precisa evoluir em sua postura dentro de campo. Ele é um jogador que tem tudo para ser decisivo, mas essas atitudes impulsivas acabam manchando sua imagem e prejudicando o time. O cartão amarelo foi apenas o desfecho de uma série de decisões equivocadas. Não adianta ser habilidoso se, em momentos importantes, ele não consegue manter a cabeça no lugar. É hora de o brasileiro repensar sua forma de reagir às adversidades. O jornal Mundo Deportivo também não poupou críticas ao brasileiro, dizendo: "Vinícius Júnior novamente chamou mais atenção pelo temperamento do que pelo futebol. Sua entrada no jogo era para ser um fator decisivo para o Real Madrid, mas o que vimos foi um jogador irritado e desconcentrado." O episódio com o árbitro e o cartão amarelo foram consequências de uma postura que já se tornou comum. Um jogador do seu nível precisa aprender a lidar melhor com os momentos difíceis, porque, do contrário, continuará prejudicando tanto a si mesmo quanto ao time. Vinícius parece não entender que o futebol é tão psicológico quanto técnico. Contra o Rayo Vallecano, ele demonstrou novamente que se deixa levar pelo calor do momento. O cartão amarelo que o tira da próxima partida não é apenas uma punição, mas um alerta para o brasileiro. É preciso maturidade para ser um jogador de elite, e isso significa saber quando recuar e manter a calma. O Real Madrid não pode continuar refém de atitudes impensadas de seus principais jogadores. O El Chiringuito foi quem mais criticou e disse: "O problema de Vinícius Júnior não é falta de talento, mas falta de controle emocional. Hoje, ele perdeu a cabeça em um momento que exigia frieza e concentração." Seu cartão amarelo foi um reflexo de como ele ainda não consegue lidar com as pressões do jogo. Não adianta ser um craque se nos momentos cruciais ele coloca tudo a perder com atitudes impulsivas. O Real Madrid precisa resolver isso urgentemente, porque sua ausência na próxima partida será sentida. Vinícius Júnior não pode continuar permitindo que emoções o dominem em campo. Ele é jovem, é visado, mas isso não é desculpa. Hoje, sua reação ao ser puxado foi desproporcional e acabou gerando um problema maior para o Real Madrid. Seu cartão amarelo foi mais um exemplo de como ele precisa crescer emocionalmente. Se não aprender a controlar esses impulsos, corre o risco de comprometer sua evolução e o sucesso do time em momentos decisivos. O Carlo Ancelotti também comentou sobre a situação. Ele disse: "Vinícius é um jogador que sempre chama muita atenção em campo, tanto pelo talento quanto pelas provocações que recebe. Ele sofre muitas faltas, algumas claramente mal intencionadas, e é natural que fique frustrado. No lance de hoje, na minha opinião, o árbitro deveria ter dado o cartão amarelo para o adversário. No entanto, isso não justifica a reação que ele teve. Ele precisa manter a cabeça fria, mesmo em situações difíceis, porque sabemos que essas explosões emocionais acabam prejudicando o time. Já conversei com ele e tenho certeza de que vai aprender com isso. Ele é jovem, tem muito potencial e faz parte do seu desenvolvimento como jogador aprender a lidar com essas situações." A pressão em cima de Vinícius é enorme, e todos vemos o quanto ele é marcado de forma dura, mas ele precisa entender que em momentos assim, não pode perder o foco. Hoje a reação dele acabou nos custando caro porque ele recebeu um cartão amarelo que o tira da próxima partida. Isso é algo que precisamos corrigir. O Vinícius é um dos nossos jogadores mais importantes, e ele sabe disso. Conversaremos novamente para que episódios como esse não se repitam, porque o time precisa dele no campo e mentalmente presente. Na minha opinião,
O Vinícius Júnior tem um talento absurdo, mas precisa urgentemente melhorar o controle emocional, principalmente em momentos de pressão. Ele já demonstrou sua qualidade em diversas ocasiões, mas para se consolidar como um dos melhores, é essencial que aprenda a lidar com as adversidades dentro de campo. E isso não é só sobre futebol técnico, mas sobre maturidade e inteligência emocional. Agora quero saber de vocês, será que o Vinícius consegue aprender com esses erros e se tornar mais equilibrado nas próximas partidas? Ou será que essa impulsividade pode continuar a ser um obstáculo para o seu sucesso? Deixe sua opinião nos comentários, estou curioso para saber o que vocês acham. Muito obrigado pela audiência e até mais.